Vamos lá. Então, cambadinha. O que a gente vai conversar hoje? Tá? Vamos dar continuidade aos circuitos com amplificador operacional, tá? Que é basicamente toda a disciplina, que é isso. E hoje a gente vai falar sobre uma outra configuração, tá? Que é a configuração chamada integradora. Só que a gente vai falar desse integrador dentro de um exercício, tá? Que tá naquelas listas que eu passei para vocês. A gente vai ver esse exercício e depois a gente vai ver o amplificador integrador. E depois ainda eu vou passar um exercício para vocês, essa aplicação aqui, para ver se vocês estão conseguindo raciocinar como que tu manipula um sinal elétrico, enfim, como é que usa esses amplificadores operacionais aí para manipular sinais elétricos, tá bom? Então, basicamente são duas partes da disciplina. Uma a gente vai falar da aula de hoje. A gente vai falar de integradores e depois uma pequena aplicação. Então, vamos lá. Seguinte, esse exercício aqui, tá? Em cima desse exercício que a gente vai começar a aula. Esse exercício aqui também é uma questão de ENAD, tá? Como a gente vinha resolvendo na última aula, alguns exercícios. E daí, o que que diz esse problema aqui para nós, tá? Tem um circuitinho e pega de uma relação de ganhos, tá? Então, vamos contextualizar aqui, ó. Seu primeiro dia de trabalho, uma fábrica de papel, um engenheiro é convocado para substituir um sistema de controle analógico do motor principal da aboninadora por um digital. Tá, então, o que tu tem é uma malha de controle onde a lei de controle está sendo implementada de forma analógica, tá? O que que é a lei de controle? É uma equação. É uma equação que entra erro e sai a nova lei de controle, né? Isso que é o controlador. E esse controlador, que é uma equação, ele está sendo implementado de forma analógica, né? Como a gente está vendo, todos os circuitos que a gente está vendo até agora, eles implementam operações matemáticas, né? Implementam uma soma, implementam uma subtração, multiplicação por constante, enfim. Então, como a lei de controle, né, o controlador que tu calcula lá em controle 1 ou controle 2, que tu calcula uma função de transferência, aquilo ali é uma equação, né? Uma equação que multiplica, por exemplo, um controlador proporcional, ele é uma constante que multiplica o erro, né? Uma constante que multiplica o erro. Então, se o teu erro é um sinal elétrico, e é de verdade um sinal elétrico, bastaria tu multiplicar por uma constante. Tu já sabe multiplicar por uma constante com apiópsia, só dá um ganho, certo? Então, é isso que tá sendo implementado aqui. É um controle analógico, onde tu tem uma entrada e tu tem uma saída. A entrada, por exemplo, é o erro da tua malha de controle, e ele calcula a nova ação de controle. E o circuito que implementa essa equação do controlador é esse circuitinho aqui. E daí ele diz que entre os diagramas elétricos que o fabricante forneceu, na época da compra do equipamento, o engenheiro encontrou o detalhe do controlador mostrado abaixo. Tá, então tu tem esse controlador aqui, que é implementado de forma analógica e ele quer trocar. Ele vai tirar esse controlador e vai colocar um microcontrolador aqui no lugar. E daí ele quer implementar essa mesma lei de controle aqui, a mesma lei de controle que está sendo feita com amplificadores operacionais, ele quer implementar depois em software, tá? E para poder fazer isso, ele precisa saber quais que são os ganhos, né, desse controlador. Daí ele disse aqui, ó, esse controlador é um proporcional integral, né, um controlador PI. Então, se ele é um controlador PI, ele tem ganho KP e ganho KI, que é a parte proporcional e a parte integral. E ele quer saber quais são esses ganhos para depois ele implementar de forma digital, né? Ele vai transformar esse circuito elétrico numa linha de código, basicamente, tá? Então, isso é muito usual, tá? Controladores analógicos foram muito utilizados hoje, claro, cada vez mais os digitais estão tomando conta, mas tu ainda tem essa questão de saber como que implementa uma lei de controle, daquelas que tu calcula lá em controle 1 e 2, de forma analógica, tá? Forma de amplificadores operacionais. Tá? Então, basicamente, o que, que a gente tem aqui? A gente quer saber qual que é os ganhos desse controlador. Ele diz que isso aqui é um controlador PI, onde entra erro, né? A gente já vai comentar depois, eu vou tentar fazer um paralelo com o que tu vê lá em controle, mas a ideia é o seguinte, entra o erro da tua medida, né?
sei lá, por exemplo, é o controle desse motor, é a velocidade desse motor. Então, entra erro aqui e ele calcula a nova ação de controle. Eu acredito que vocês chamem de U lá em controle. Vocês estão fazendo controle agora ou já fizeram? Não sei. Controle 1, quem sabe? Tá fazendo, a gente começou agora. Tá, então essa é a ideia. Todo esse circuito aqui, ó, tudo que tá dentro aqui, ó, desse pontilhado, todo esse circuito aqui, ó, isso aqui é o que vocês vão calcular lá, vão aprender a projetar, que é o C, né? CDS, basicamente, às vezes chama, né? Controlador, é o compensador, o controlador, é a ação de controle, tá? O que está aqui dentro é uma equação, tá? E a gente tem que saber agora, a gente está interessado em calcular, em achar qual que é essa equação, para dizer para nós quem que é o controlador KP e quem que é o controlador KI. De forma geral, o que a gente tem aqui é que essa ação, a saída desse circuito, ele vai ser um KP que multiplica o erro, mais um KI que multiplica a integral do erro, tá? DT. Então, DT. Então, de forma geral, o que a gente tem para a equação desse U aqui é um KP que multiplica o erro, mais um KI, é a ação de controle proporcional e a ação de controle integral. E ele está querendo saber exatamente quais que são essas grandezas aqui, quanto que é KP e quanto que é KI, tá? Então, de forma contextualizada, é isso que a gente quer saber. Mas olhando sobre a ótica da disciplina de dispositivos aqui, o que que a gente tem? A gente tem basicamente um circuito com up-op, onde a gente quer saber quanto que é a saída, né? Se a gente olhar de forma resumida, o que a gente quer fazer é a mesma coisa que a gente fez lá, por exemplo, no primeiro, segundo exercício que a gente resolveu. Tu tem um circuito com amplificadores operacionais e tu quer saber a tensão de saída desse circuito. É isso que a gente quer saber, tá? De forma geral. E de forma contextualizada, o que o circuito está fazendo é isso, é implementando a equação desse compensador aqui, tá? E aí, o que eu pergunto para vocês, a primeira coisa aqui, quando tu bate o olho nesses circuitos com up-op, a primeira coisa que tu tem que olhar ali e tentar identificar. Tem alguma coisa que eu já sei? Tem alguma coisa que eu já identifico a estrutura? Se tu der uma olhadinha nesse circuito, ele tem 3 amplificadores operacionais, né? Ele tem aqui o micro 1, micro 2 e micro 3. São 3 amplificadores operacionais. Então, é plausível eu achar que cada um desses amplificadores operacionais está implementando pelo menos um daqueles circuitos que a gente viu, né? Então, se tu olhar para esse microcontrolador, para esse amplificador operacional aqui, certo? O de saída, o micro 1, o 1 que ele chamou aqui, né? Vocês sabem dizer qual configuração que está esse amplificador operacional? O que ele está fazendo aqui? O que é esse estágio de saída aqui? Alguém consegue identificar o que é? Sim, não? Muito difícil. Não é um inversor? Esse circuito aqui parece um inversor, né? Mas se tu olhar aqui na entrada dele, ó, tem a realimentação, show de bola, realimentação pelo R1. E se tu der uma olhadinha nesse nó aqui, ó, ele tem um resistor vindo para baixo, entrando nesse nó, que é o nó da porta inversora, mas também tem outro resistor ligado lá por cima, ó. Então, a gente tem 2 resistores, ó, tem o R2 e o R3 entrando na porta inversora. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é 2 entradas. A gente tem essa entrada aqui e essa entrada aqui. Tem 2 entradas, e o inversor que a gente viu é uma entrada só, certo? Então, se a gente der uma olhadinha, o que a gente tem aqui? Se tem 2 entradas, ele já vai para aquela característica lá para nós. A gente viu o subtrator e viu o somador, certo? Quando os dois estão na mesma entrada, os dois estão na porta inversora, ó, os 2 resistores estão conectados no nó da porta inversora, então esse magrão aqui na saída, ó, do pontilhado verde para a direita, esse circuito aqui é um somador, certo? Ele é muito parecido com o inversor, certo? Muito parecido, só que ele tem 2 entradas, certo? Onde ele vai somar essas 2 entradas. Então a gente já sabe que a gente tem esse cara aqui que a gente conhece, é um somador. O que esse cara faz? Ele soma as 2 entradas, né? Então, vamos dizer que aqui tu tenha, por exemplo, uma entrada V1,
de uma entrada V2, né? A tensão nesse nó aqui eu vou chamar de V1 e a tensão nesse nó eu vou chamar de V2. Então, esse circuito somador está somando essas duas entradas e dando o ganho associado, né? Então, vai ser... Eu posso ainda escrever isso já, né? Eu posso dizer o seguinte, ó, que esse U aqui, posso dizer assim, ó, U, na real, vai ser o quê? Se ele é um somador, então ele é menos RF, né? Lembra disso? É a equação do somador, menos RF, que multiplica V1 dividido pelo resistor dele, mais V2 dividido pelo resistor dele. Tá? Deixa eu apagar isso aqui e escrever direitinho. V1 pelo resistor dele. O cara que está no que eu chamei V1 é o R3. Vou botar aqui, R3. E o V2 é a tensão nesse nó que eu chamei, então é o R2. E não é RF, né? Eu chamei de RF, mas o RF nesse caso aqui se chama R1. Então, vou botar aqui, ó, menos R1. Então, a gente já tem a equação para o último estágio, para o estágio somador. Ok? E agora, quem é que é V1 e quem é que é V2? Tá? V2, por exemplo, é a tensão desse nó de baixo aqui, ó. É a tensão nesse nozinho aqui, certo? E quem é que está sintetizando a tensão nesse nó? É esse estágio de baixo aqui. É o Ampiop 2 aqui, que ele chamou de U2, tá? É esse Ampiop 2 de baixo aqui. E esse de baixo aqui, que configuração é? Vocês conseguem identificar qual configuração é esse magrão de baixo? Né? Posso separar aqui, ó, e dizer que eu tenho um circuito embaixo e um circuito em cima. E o de baixo, vocês sabem dizer qual que é? Esse é inversor. Esse é o inversor, exato, ó. Porque está entrando o sinal de erro aqui, né? Sinal de entrada, e daí esse sim, ó. O sinal de entrada está sendo aplicado nesse nó, e essa configuração aqui sim é uma configuração inversora. Vou botar aqui, ó, um inversor. Ele é um inversor. Tem uma entrada, tu tá com uma realimentação negativa, certo? Pelo R4, e o sinal de entrada está entrando aqui na porta inversora. Então, esse cara aqui é um inversor. Show de bola. Então, eu posso escrever que esse V2, na real, ele é a saída dessa configuração inversora. E a saída numa configuração inversora é menos o resistor de feedback, que nesse caso aqui é o R4, né? Resistor de realimentação, resistor de feedback. Nesse caso aqui é menos o resistor R4, dividido pelo R5, que multiplica o sinal de entrada. Multiplica o sinal de entrada. Nesse caso aqui eu chamei de E, tá? Para remeter a erro. O sinal de entrada eu chamei de E. Então, vou dizer que multiplica o E. Então, esse é o inversor. Beleza? E o de cima? Falta nós saber agora quem está sintetizando o V1. Quem está sintetizando o V1, né, essa tensão nesse nó aqui, é esse estágio com o amplificador operacional, o 3. E esse cara aqui, a gente não viu ainda, né? Porque ele tem um capacitor. A gente só viu as configurações com resistores, como, por exemplo, o somador e o inversor. Esse cara aqui, ele tem um capacitor, tá? Esse magrão de cima aqui a gente não viu ainda. Então, é falar sobre ele que a gente vai conversar agora, tá? Essa estrutura aí. V1 é uma configuração que tu não sabe ainda. Então, se tu não sabe, se a gente não deduziu a equação fechadinha, como a gente tem a equação desses dois magrão aqui, a gente tem a equação do somador porque a gente deduziu. A gente tem a equação do inversor porque a gente deduziu. Mas a gente não tem a equação desse cara de cima. Esse cara de cima, já vou adiantar aqui, o nome dele é integrador. Tá? Integrador. É ele que integra o sinal. E como que a gente deduz essa equação? Bom, dá uma olhadinha nessa estrutura aqui, ó. Tu tem uma realimentação através de um capacitor e está indo na porta inversora. Então, é uma realimentação negativa. Show! E tu tem uma entrada na porta inversora através do resistor R6. Então, essa configuração aqui a gente consegue analisar com as técnicas que a gente estava aplicando anteriormente. A gente pegava esse circuito que tem um up-op, que a gente não sabe quanto que é a tensão de saída dele em função da entrada, a gente aplica as técnicas de análise de circuitos com up-op, que é basicamente assumir aquelas duas condições de análise. Tá? Então, é o que a gente vai fazer agora. Vamos achar uma equação que descreve a tensão de saída desse circuito. Tá? Então, eu botei aqui no próximo slide ele. Ó. Então, essa estrutura que está aqui
é aquela estrutura que a gente não sabe lá, onde está entrando o erro lá e a gente quer saber o V2. Tá? Tá entrando o erro aqui na entrada e a gente quer saber o V2 que vai ir para o somador depois. Tá? Então, vamos fazer a análise desse cara. Eu quero saber esse aqui, ó, eu quero saber esse V. Vou chamar de VO nesse caso aqui só para fazer uma análise generalizada. Tá? E aqui eu vou chamar de VI. Tá bom? Vamos achar primeiro a equação desse cara aqui. E como que se baseia quando a gente quer saber quando a gente quer saber quando a gente quer saber a tensão nesse circuito? Basicamente, nosso método de análise. E esse método de análise são duas condições, tá? E as duas condições é o curto-circuito virtual e o circuito aberto virtual, tá? Isso aí tu sempre tem que lembrar. É um circuito que tu não sabe ainda o ganho, que tu não tem a equação fechada, tu lembra das duas condições de análise. Circuito aberto virtual, ou seja, I menos e I mais são nulas, tá? Então essa é a primeira condição, I menos e mais são igual a zero. E a segunda condição é que V menos, que é a tensão nesse nó, tem que ser igual, vai ser igual à tensão V mais. Né? Então essas são as duas condições de análise. Agora sim, agora a gente analisa esse circuito. E no que se baseia essa análise? Sempre a mesma coisa, tá? A gente vem aqui e aplica LCK no nó N aqui, que a gente chama de nó N, mas pode ser qualquer nome, tá? Eu chamei de nó N por causa da porta inversora, e aplica LCK ali. Daí tu tem a corrente no resistor, tem a corrente no capacitor e tem a corrente descendo, certo? É sempre a mesma coisa. Então, vou botar aqui, ó, LCK no nó N. O que a gente tem já sempre, né? Atalhando já, né? Fazendo um atalho. A gente sabe sempre que a corrente nesse elemento vai ser a corrente desse elemento. Porque a gente não tem corrente descendo aqui. Foi o que a gente acabou de escrever aqui, ó. Então, se não tem corrente descendo, a corrente no resistor é igual à corrente no capacitor. Certo? São iguais. São iguais. Tá, e aí? E aí agora a gente desenvolve essa equação aí, certo? O que é a corrente num resistor? Corrente num resistor é sempre tensão do resistor dividido pela resistência. Então, eu vou reescrever isso aqui, escrevendo isso aí. Qual que é essa corrente no resistor? É a tensão dividido pela resistência. Tensão dividido pela resistência. Qual que é a tensão? Tensão num resistor é sempre a tensão no terminal positivo menos a tensão no terminal negativo. Nesse caso aqui, a gente chamou que a tensão no terminal positivo é VI. Então, aqui eu vou botar VI menos a tensão no terminal negativo do resistor. Tensão no terminal negativo do resistor é a tensão nesse nó aqui, que a gente chamou de nó N. A tensão no nó N é a própria tensão V menos. Só que a gente escreveu que V menos é igual a V mais. E V mais está na referência. Então, V mais é zero. Por consequência, V menos também é zero, porque elas têm que ser iguais. Tu forçou zero no V mais. Então, tu tem zero no V menos. Logo, tu tem zero nesse nó. Então, a tensão nesse nó aqui é zero. 0 volts. É igual a corrente no capacitor. Bom, agora eu tenho que saber a corrente no capacitor. Agora eu tenho que saber a corrente no capacitor. Aqui eu escrevi a corrente no resistor. Tensão dividido por resistência. Corrente no resistor é tensão dividido por resistência. E a corrente no capacitor, como é que eu escrevo? Como é que eu escrevo a corrente no capacitor? Vocês lembram disso? Alguém lembra disso? Tá aqui, ó. Capacitor. Não é CdVdt? CdVdt, exatamente. A gente tem que a corrente e a tensão no capacitor, elas se relacionam, né? Se eu botar aqui a corrente no capacitor e tensão no capacitor VC, elas se relacionam por aquelas equações de braço que vocês viram lá em circuitos, né? A equação do resistor é V por R, tá? E a no capacitor, a gente sabe que a corrente no capacitor é CdV dt. O que significa isso? Significa que tu só vai ter corrente no capacitor se tu está aumentando ou diminuindo a tensão, se tu está carregando ou descarregando. Essa que é isso que significa a equação do capacitor, certo? Essa equação aqui. Se tu só vai ter corrente nesse capacitor se tu está carregando ele ou descarregando. Ou seja, se tu está aumentando a tensão ou diminuindo.
Isso aí dá para pensar como se fosse um balde, certo? Onde o nível de água do teu balde é a tensão e a corrente é a água entrando ou saindo, né? Imagina a torneira botando água para dentro ou tu tirando água. Então, a corrente é essa água entrando ou saindo. É o movimento, é o fluxo da água. E tu só vai ter corrente se o nível da água estiver aumentando ou diminuindo, certo? Então, tu só vai ter corrente no capacitor se a tensão dele estiver variando. É isso que está dizendo aqui. Se a variação, né, a derivada é variação. Se a derivada da tensão é zero, quer dizer que não tem corrente entrando e saindo. Não quer dizer que a tua corrente é nula, certo? É isso que representa essa equação que vocês veem lá em circuitos, né? Acho que é em circuitos o primeiro contato que vocês têm com isso aqui, ou em física, quem sabe, não sei se física é antes de circuitos 1, mas enfim, é isso, o comportamento físico, ele é representado por essa equação aí. Então, a gente tem que a corrente no capacitor é proporcional à derivada da tensão. Então, vamos escrever aqui, ó, a corrente no capacitor é a capacitância que multiplica a derivada no tempo da tensão no capacitor. Né, de VC. VC. E quem que é VC? Bom, VC é a tensão no terminal positivo do capacitor menos a tensão no terminal negativo do capacitor. Essa aqui é a nossa VC. Tá? Então, é a derivada dessa tensão. E a derivada dessa tensão, então, é a tensão no terminal positivo do capacitor, que é a tensão no nó N, que é a mesma tensão V-, que é a mesma tensão V+, que é zero. Então, é zero menos a tensão no terminal negativo do nosso capacitor. E a tensão nesse terminal negativo é a própria tensão de saída. Então, menos VO. Certo? Estão me acompanhando aí? Estão acreditando no que eu estou falando? Ninguém está se perdendo? Tá bom, vamos adiante. Então, eu escrevi, né, eu fiz a igualdade das correntes, escrevi as correntes em função das tensões, porque o que eu quero saber é uma tensão, então eu estou desmembrando essa equação aí, tá? Agora eu posso rearranjar esses caras aqui, né? Eu posso escrever, então, que VI por R é igual a menos C derivada no tempo do VO. Certo? Só reescrevi aquela equação ali. Ou ainda, eu posso dizer, então, agora, né? Deixa eu só apagar, deixar mais pertinho isso aqui para usar melhor. Tá? Para menos C derivada no tempo da tensão de saída. Daqui, eu posso reescrever, eu posso isolar a VO, né? Integrando os dois lados e passando o capacitor para baixo, né? Passando esse capacitor para a esquerda e integrando os dois lados, eu posso escrever que VO, que é o que a gente quer saber, VO, que é o que a gente quer saber, ela é igual a menos 1 sobre RC, porque eu passei o capacitor dividindo, RC, e integrei dos dois lados, integral da tensão de entrada no tempo. Estão me acompanhando aí? Sim. Nice. Daí a gente tem a equação da tensão de saída nesse circuito, tá? Então, o que a gente tem aqui? Que a tensão de saída, ela é uma constante, tá? Menos 1 para o RC, que multiplica a integral da tensão de entrada. Então, ele está integrando o sinal de entrada, tá? Ele está integrando. Se tu entra com uma forma de onda constante aqui, tu vai sair com uma rampa. Se tu entra com uma rampa, tu vai sair com uma quadrática, e assim vai, tá bom? Então, tu está integrando o sinal de entrada. Então, isso aqui é muito usual por causa disso. Claro, ele tem um fator de scale aqui, digamos assim, né? Uma constante, que essa constante aqui, menos 1 por RC, que a gente chama de KI, constante da integração, tá? Que é aquela constante que está na frente. Essa aqui é a constante KI que a gente tem do nosso integrador, tá bom? Essa dedução que a gente fez aqui foi uma dedução no tempo, tá? É uma dedução no domínio do tempo. Só que essa dedução no domínio do tempo, às vezes, não é muito útil, principalmente quando a gente está falando em contexto de controle. Porque se vocês lembram de controle, vocês analisam tudo no domínio da frequência. Vocês não analisam no domínio do tempo.
É tudo no domínio S. É tudo em S. Tudo em S. E como é que eu posso escrever esse meu circuito no domínio da frequência? Como a gente está com um problema relacionado a controle. Tem outro jeito da gente chegar nessa equaçãozinha aí, tá? Só destacando essa equação que a gente chegou aqui, ó. Isso aqui é a tensão de saída do nosso circuito. É isso aqui. Só que agora a gente vai escrever no domínio da frequência, tá? Porque geralmente a gente trabalha no domínio da frequência quando fala em controle. Quer dizer, pelo menos em engenharia elétrica, tá? Tem outras áreas do conhecimento aí que trabalham em controle no domínio do tempo. É loucura. Não faz sentido. Tá bom? Mas é o seguinte, ó, vamos lá. Vamos deduzir essa tensão de saída de uma forma diferente, tá? Agora pensa o seguinte. Lembra? Dá uma olhadinha na real, antes de lembra. Dá uma olhadinha no circuito do amplificador integrador aqui, ó. Dá uma olhadinha nele. Qual que é a diferença estrutural desse circuito aqui, que é o integrador, para o inversor? Qual que é a única diferença? Tem uma única diferença. Qual que é a diferença? Conseguem dizer? Tem uma diferença. O capacitor. Isso aí, exato. É o capacitor aqui, ó. Só uma observação. Eu gosto de ficar com a aula aberta aqui. Eu não tô achando o inversor em qual aula que tava. Não é O na inversor foi a primeira aula. A primeira foi o plano de ensino, mas foi a segunda aula, se eu não me engano. Ah, tá. Valeu. Acho que foi lá. Deixa eu só abrir aqui de novo. Aqui. Então, isso aqui, ó, a única diferença para o inversor, né? Porque o inversor está aqui, ó. Esse circuitinho de baixo, ó. A única diferença do circuitinho de baixo para o de cima é que, em vez de tu ter uma realimentação por um resistor, tu tem uma realimentação por um capacitor. E como muda a impedância desses elementos, muda a equação da tensão de saída deles. E se eu não me engano, eu falei na aula do inversor que a estrutura ela era recursiva. A única diferença da estrutura do inversor para o integrador é que tu trocou a impedância desse elemento de realimentação. Tu trocou o valor dessa impedância aqui. Em vez dessa impedância ser uma constante, agora essa impedância aqui ela é proporcional à variação de tensão, né? Ou melhor dizendo, ela depende da frequência, tá? Então, o que a gente é muito usual tu pensar nessa estrutura aqui? Tu pensar nesses dois termos aqui, ó, esse termo de entrada e esse termo de realimentação como impedâncias, tá? Com Zs, impedância de entrada e impedância de saída. E aí, independente do que tiver aqui, tu tem uma equação fechada para essa estrutura, com uma realimentação negativa e o sinal entrando na entrada negativa, né? Não na entrada, mas num resistor que vai para a entrada inversora, tá? Então, se a gente pegar essa estrutura aqui, que é a mesma estrutura do inversor, e substituir essas duas impedâncias aqui, que é um capacitor e um resistor, por valores genéricos de impedância, a gente tem a equação genérica para essa estrutura. Independente, se tu botar um indutor aqui, se tu botar o capacitor na entrada, se tu botar uma malha aqui que seja RC na entrada e RC na saída, tu consegue resolver. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, se eu pegar essa mesma estrutura, que é igual para o integrador, e vai ser igual para o derivador, e é igual para o inversor, a gente pode redesenhar ela, e em vez de dizer que é um elemento resistivo, eu vou dizer aqui, ó, não, esse elemento de entrada é uma impedância. Não sei, pode ser um resistor, pode ser dois, pode ser um resistor e um capacitor, não sei, é uma impedância. É uma impedância. Assim como a impedância de saída ZO, certo? É um elemento qualquer. No caso do inversor, a impedância de saída ZO era um resistor e a impedância de entrada ZI também era um resistor. No caso do integrador, o ZO é um capacitor e o ZI é um resistor. Tá? No caso do derivador, o ZI é um capacitor e o ZO é um resistor. Tá? E variações desses circuitos. Tu pode ter uma malha RC aqui e uma malha RC aqui, onde tu tem uma impedância equivalente de saída e uma impedância equivalente de entrada. Tá?
Por que eu estou falando isso? Para a gente poder analisar agora no domínio da frequência, de forma generalizada. Tá? Se eu for escrever o ganho dessa estrutura aqui, do circuito onde a gente generalizou o ZI e o ZO, eu posso escrever que a tensão de saída é, na real, menos ZO por ZI, que multiplica a tensão de entrada. Agora, isso aqui é uma forma generalista dessa estrutura. Agora, pensa comigo. É o inversor. O inversor ZI é um resistor e ZO também é um resistor. Daí tu vem aqui e troca, ó. ZO é um resistor e ZI é um resistor. Pronto, chegou no inversor. É um caso específico dessa estrutura. Não, mas agora é um capacitor nesse magrão aqui, ó. O ZO é um capacitor. O que a gente vai fazer? Não, vamos trocar o ZO pelo que é a impedância desse ZO. Tá certo? Vou botar aqui, ó. No caso do integrador, o que a gente tem? No caso do integrador, o nosso ZI é igual a um resistor. Certo? E o ZO? O ZO é a impedância de um capacitor, porque tu está tratando com um capacitor aqui na realimentação. E quanto que é a impedância do capacitor? Alguém lembra como é que a gente escreve XC? E agora? E agora? Alguém lembra? 1 sobre ômega C. 1 sobre ômega C. Tá? Na real é 1 sobre J ômega C, né? Mas a gente traz como 1 sobre ômega C. Isso, o ômega é 2πf, né? Show. Mas e se eu escrever em domínio da frequência isso? Vocês lembram que dava para escrever assim, ó? 1 sobre SC? Lembram disso? Onde S é o próprio J ômega. Tá? E o ômega é o 2πf, certo? Então, a gente está escrevendo a impedância desse capacitor em função da frequência. A gente está trazendo essa representação para o domínio da frequência. E aí, beleza, eu tenho a impedância de saída, ZO, 1 sobre essa SC, e a impedância de entrada. Agora eu jogo esses valores na equação de saída aqui, ó. Eu reescrevo quanto que é o meu VO. VO é menos ZO, meu ZO é 1 sobre SC, então vou escrever aqui, ó, menos 1 sobre SC, dividido por ZI. Dividido por ZI, que o ZI para nós é resistor, né? É esse resistor aqui. Isso aqui que multiplica o sinal de entrada. Posso reescrever esse cara aqui, né? Eu vou ficar com VO igual a menos 1 sobre RC, que multiplica 1 sobre S, que multiplica VI. Eu só separei 1 sobre S aqui, porque eu tenho uma pergunta para vocês. O que é 1 sobre S? Vocês lembram disso? Esse 1 sobre S é no domínio da frequência. Isso aqui no domínio do tempo é o quê? Alguém lembra? Isso aqui eu acho que é equações B, quem sabe? Cadê os que passaram em equações aí? Ou é equações A, equações diferenciais? Não lembro. Qual que é a disciplina que vocês veem isso? Eu não lembro qual é a disciplina. Exponencial, né? Não é bem uma exponencial. Outro chute. Esse elemento aqui, ó, é a representação no domínio da frequência de uma integral. Ia ser meu chute. Quase que eu chuto. Claro, a gente tá falando em integrador, né? Tu vai chutar o quê? É uma integral, certo? Isso aqui no domínio da frequência é uma integral. Então, isso aqui, ó, 1 sobre S que multiplica VI, isso aqui é a representação no domínio da frequência desse termo aqui, ó, integral de VI. Ok? E olha aqui de novo, ó, esse termo na frente que é a nossa constante da integração. Esse termo na frente aqui é o nosso KI, que é a constante da integração.
Então, essa equação de baixo aqui é essencialmente a mesma equação aqui de cima. Só que essa de cima está representada no domínio do tempo e essa aqui de baixo está representada no domínio da frequência, que é uma representação usual quando a gente fala de controle, quando a gente fala de função de transferência, certo? Elas são a mesma equação, só que em domínios diferentes. Essa de baixo, que na real é a representação mais generalista possível dessa daqui, certo? Entenderam isso aí, gurizada? E seguinte, ó, pessoal, essa coisa que a gente escreveu aqui, ó, vou pegar outra caneta aqui, ó. Isso aqui que a gente escreveu, ó, sempre que tu tiver uma estrutura igual a essa aqui, não interessa o que tem no ZI, não interessa o que tem no ZO. Pode ser uma malha com vários resistores, pode ser conexão série, paralela de resistor, capacitor, e aqui no ZO também, uma malha com vários resistores e capacitores, não interessa o que é. O ganho dessa estrutura, e observe que a estrutura é essa aqui, ó, uma impedância realimentando da saída para a entrada inversora e outra impedância de entrada. Sempre que for essa estrutura, o teu ganho é dado por essa equação. Né? Daí eu dei o exemplo para vocês. A gente está falando do inversor, ZI é um resistor, ZO é um resistor. Então entra um resistor aqui e um resistor aqui. Puf, equação do inversor, mesma equação. Agora a gente está falando de ZO é um capacitor. Tá? Troquei o que é a impedância do capacitor, 1 sobre SC. Okay? E daí tu achou a função de transferência desse circuito. Tu achou a equação de saída desse circuito. Tá? Entendido isso mais ou menos? Mais ou menos. Tá, e aí? Deduzir tudo isso. Bom, agora a gente tem a equação para a tensão do nó V2. Tá? Porque se a gente voltar aqui no teu circuito, ó, o carinha de cima é um integrador. Opa, é V1, né? É V1 aqui, ó. A gente tem a equação para o cálculo do V1, certo? Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Qual que é a equação para o cálculo do V1? Agora, a gente sabe que o cálculo do V1 é o quê? Deixa eu voltar aqui, ó. O cálculo do V1 é dado por a equação do integrador. Tá? Menos 1 por RC, que multiplica 1 por SVI. Tá? Então, vamos botar lá, ó. O nosso V1 é a tensão de saída do integrador. Então, vou escrever ali, ó. V1 é o quê? Menos 1 sobre RC. Quem que são os resistores do nosso integrador aqui? É o R6 e o C1. Então, é R6 que multiplica C1. Isso aqui que multiplica 1 por S, que multiplica a nossa tensão de entrada do integrador. Tensão de entrada do integrador está ligado aqui, ó, que é o próprio valor que a gente chamou de E. Esse cara aqui. Então, tu tem agora, ó, a equação para tensão no nó V1, a equação para tensão no nó V2 e a equação para tensão de saída. Agora, o que a gente vai fazer? Vai juntar esses caras aqui para tentar achar quanto que é o Kp e quanto que é o Ki. Ou seja, a gente vai reescrever aquela equação aqui, ó. Esse U vai ser o quê? Um Kp. Desculpa, Kp que multiplica erro, mais, como a gente está representando no domínio da frequência, eu vou botar essa integral no domínio da frequência também, que multiplica um Ki, que multiplica 1 sobre S, erro. Tá? Então, a gente vai reescrever essas equações aqui, ó, vai juntar elas e escrever nesse formato aqui, ó. Porque daí a gente sabe quanto que é o Kp e quanto que é o Ki dessa estrutura. Tá entendendo mais ou menos? A gente vai juntar essas três equações para escrever ela nesse formato aqui. E aí a gente vai isolar Kp e Ki. Tá? Então, vou botar no outro slide isso aqui para não ficar tão poluído. Vou botar aqui, ó. Então, a gente quer chegar nessa estrutura aqui, ó. Kp que... Tá difícil escrever Kp. Kp que multiplica erro, mais Ki que multiplica a integral do erro. E o que a gente tem? Que U, né? U, que é esse sinal de saída aqui. Vocês chamavam de U lá em controle? Não sei se vocês chamavam de U. Eu aprendi por U.
Depois a gente vai fazer vou tentar dar uma generalizada ali, vamos ver se vocês conseguem enxergar isso dentro de controle. Então esse U aqui é o quê? Né? Vou voltar lá na equação, ó. Aqui, ó, menos R1 V1 por R3, tá? Então vamos botar lá. Esse cara aqui é menos R1 que multiplica, vou botar aqui por R3 já, que multiplica a tensão nesse nó aqui. A tensão nesse nó é a saída do inversor, que é menos R3 por R5, que multiplica o erro. Tá? Essa é a primeira parte da nossa equação. Mais, agora a segunda parte, que é a que multiplica essa tensão de saída aqui, ó. É menos R1 por R. Escrevi errado aqui, gurizada. Aqui é R2, que é o resistor de baixo, ó. E aqui é o R3. Tá? Estão me acompanhando isso aí? Até perde. Não te perde. Não é R4 ali no inversor? 4 por 5, perfeito. Exatamente. Eu que estou me perdendo, né? Falo para você não se perder e eu que estou me perdendo. Então aqui, ó, o que eu estou fazendo? Ó, deixa eu botar aqui a intermediária, né? A gente sabe que U é menos R1 por V1 dividido por R2 mais V2 dividido por R3. Errei de novo, é V2 e V1. Aqui é V1 e aqui é V2. Tá? Tô só trabalhando agora, jogando aquelas equações uma dentro da outra, né? Joguei o V2 lá, agora eu vou jogar o V1, ó, certo? Então é esse menos R1 dividido por R3 que multiplica V1. V1 é esse cambal de coisa aqui, ó. Tá? Então vou botar lá. Vou botar embaixo aqui que vai ficar muito poluído, né? Menos R1 por R3 que multiplica a saída do inversor. A saída do inversor é menos 1 por R6 que multiplica C1, que multiplica a integral do erro. Tá? Tudo isso aí é U. Posso reescrever essa galera. U vai ser igual ao quê? Esse menos vira mais com aquele cara. Tu vai ficar R1, R4 sobre R2, R5, que multiplica E. É o primeiro termo aqui. Mais. Esse menos multiplica o menos, vai ficar mais. Então vai ficar R1 dividido por R3, R6. Que multiplica C1, que multiplica 1 sobre S, que é a integral do erro. E aí a gente chegou nessa estrutura aqui, ó. A gente só jogou uma equação dentro da outra e chegou nessa estrutura aqui. E observa que isso aqui é aquilo que a gente tinha escrito lá na entrada, ó. Que a gente quer saber, certo? A gente quer saber o Kp e o Ki dessa estrutura. A gente quer saber esse elemento aqui e esse elemento aqui. Esse círculo não ficou legal. Esse elemento aqui e esse elemento aqui, tá? Kp e Ki. Daí o que a gente tem então? Que o Kp, vou botar aqui ó, de vermelhinho, que o Kp dessa estrutura vale quanto? É esse magrão aqui, ó, que está multiplicando só o erro. E o Ki é esse magrão aqui, que está multiplicando a integral. Então o Kp é igual a R1, R4 por R2, R5, que vai dar igual, daí vocês vão calcular aí para mim, e o Ki vai ser igual a R1, R3, R6, C1. Vai dar um valor que vocês vão me dizer quanto é que é também. E aí? Um é 10K,
4 é 100. 2 é 10, vai cortar esses dois. 5 é 10. Então, esse cara aqui eu acho que dá 10. 1 é 10. 4 é 100. 2 é 10, então vai cortar esse com esse. 4 por 5. 100 por 10 dá 10. Tá? O primeiro é 10. Show. Então, o primeiro é 10 aqui, ó. O KP a gente sabe que é 10. Agora, o KI, R1 é 10, R3 é 10. Então, corta. É 1 sobre R6 que multiplica C1. R6 que multiplica C1 dá 100 micro vezes cada 0,1. Sim. É 0,1 dá 10 também? Acho que dá 10. Me corrijam aí, por favor. 1 corta com o 3. Não é 100? O 1 vai cortar com o 3, né? O R1 vai cortar com o R3, porque eles são iguais. Então, aqui na equação eles se anulam. Vai ficar 1 sobre R6, que é 10K, 10 vezes 10 na 3, que multiplica 10, que multiplica micro, que é 10 na menos 6. Isso aqui, esse menos 6, corta com aquele 3, vira menos 3. Então, fica 1 sobre 100 vezes 10 na menos 3. 1, 2, 3. Fica 1 sobre 0,1. Eu acho que dá 10. 1 sobre 0,1 dá 10. Acho que é 10. Só confere aí para nós. Ver quanto é que é para ser. 10. 10. 2 contra 1. Mais alguém? Vai ser 10. Quanto é que é a letra B? Ô, professor, eu não entendi muito bem essas paradinhas do KPI e o KI aí. Como é que assim funciona, assim? É, tipo... O que o senhor usou para saber que o KP é o R1, R4, R2 e R5 e o KI é R1? Então, tu tem que ter essa noção de que o que é um controlador proporcional integral, ó. O controlador proporcional integral é essa equação aqui, ó, tá? Quando ele te disse que isso aqui implementa um PI, tu tem que saber que a estrutura U, ela segue essa equação aqui. Tá entendendo? Quando ele te falou, tu já sabe, ó, o KP tá aqui, tá multiplicando, é uma constante multiplicando o erro. E o KI é o ganho na frente da integral, tá? Então, quando ele te falou que era um PI, tu tinha que saber essa estrutura aqui, certo? Essa era a primeira coisa. E daí, o que tu ia fazer? Bom, agora então eu vou analisar o meu circuito. Se eu olhar no meu circuito, qual que é a equação que eu acho pro U? Tá entendendo? E daí foi isso que a gente fez. A gente viu que, por exemplo, o último estágio aqui é um somador, tá? E daí a gente escreveu que o último estágio era um somador. Pegou a equação, que era o V1 e o V2, entrou na equação do somador. Daí o que a gente fez? Substituiu o V2 em função da entrada. Isso aqui era um inversor. E daí a gente deduziu como que era a mesma coisa para o de cima. Escreveu V1 em função do erro, em função da entrada. E daí substituiu tudo dentro da equação. E a gente chegou nessa equação aqui generalista, ó. Quando a gente analisou o circuito, quando a gente escreveu olhando pro circuito, a gente chegou nessa equação aqui circulada de azul. Olhando pro circuito. E daí a gente tem essa resposta pro circuito. E daí ele falou, tá, isso aí é um PI. Então quer dizer que essa estrutura, ela é igual a esse cara aqui que ele falou que é um PI. E agora tu faz por equivalência, ó. Qual que é a constante que multiplica só o erro? Bom, é esse cara aqui, ó. É a constante que multiplica só o erro. Quem que é a constante que multiplica a integral? A constante que multiplica a integral é esse cara aqui.
está multiplicando a integral. Então, por isso que eu sei que esse magrão aqui é o KP e que esse aqui é o KI. Ah, entendi. Tá? Tranquilo aí, gurizada? Mais uma dúvida? Agora é o seguinte, eu quero só dar mais uma comentada de como que é essa questão do controle, tá? Como que é isso aí? O que que a gente tem geralmente, tá? Quando a gente fala de controle, tá? Tu aprende lá em controle que a malha, digamos assim, a estrutura para te fechar a malha, para te controlar qualquer grandeza, ela segue uma estrutura muito básica, né? Que é o sistema de realimentação. Então, a estrutura mais simples que tu tem para controlar uma certa planta, né, seja a velocidade no motor, seja a temperatura em alguma coisa, a primeira coisa que tu aprende é que essa coisa que tu vai controlar, a luminosidade numa lâmpada, a temperatura de uma resistência, a primeira coisa que tu aprende é que esse sistema que tu vai controlar, ele pode ser representado por uma planta, tá? Existe uma equação que relaciona o que tu vai controlar com aquilo que tu pode mudar no teu circuito, né? E geralmente essa planta que a gente diz, tu chama ela de letra G, tá? Então imagina assim, ó, imagina que tu tá controlando a temperatura do teu chuveiro, a água que tu tá tomando banho. Tu tá controlando essa temperatura, certo? Então a planta do teu sistema é o chuveiro. Onde tu entra, qual que é a variável de entrada? Tu vai entrar com uma variável e vai ter aqui, por exemplo, a temperatura de resposta. O que que tu controla lá no teu chuveiro? Ah, é a posição do registro. Tu abre mais, tu abre menos, isso é o que tu entra, é o quanto que tu abre o registro. Isso é a tua variável de controle, certo? Tu entra com a posição do registro e tu tem como resposta a temperatura. E existe uma equação matemática que diz, se tu girar 10 graus no registro, tu vai ter um aumento de tantos graus de temperatura, certo? Isso é, por exemplo, a tua planta, o teu sistema. Outra coisa, por exemplo, volume, né? Outra coisa, se tu girar o teu potenciômetro tantos graus ali, tu vai aumentar em tantos decibéis o volume, né? Depende do que tu está controlando. Uma coisa muito usual em eletrônica de potência é o chamado a razão cíclica. Tu controla a largura de um pulso, certo? E em função da largura desse pulso, tu controla, por exemplo, a tensão de saída numa fonte. Tu controla a corrente numa fita LED, né? Então, tu entra com uma variável, tu tem uma variável que tu controla a tua variável de saída, né? E existe uma equação matemática que descreve qual que é a relação da tua variável de saída para a tua variável de controle. Existe uma equação que rege esse comportamento. E essa equação a gente chama de função de transferência da tua planta, né? Então, a planta é aquilo que tu vai controlar. No caso do chuveiro aqui, é a planta. E tu pode controlar manualmente, que é esse caso, tu tá ali embaixo do chuveiro, tu tá recebendo a água e tá vendo, tá muito frio, tá muito quente. E daí tu tá regulando manualmente essa variável de entrada. Ou tu pode implementar uma malha de controle que vai garantir que a temperatura fique na temperatura de referência, que vai garantir que a temperatura continue, ela vai automaticamente ajustar essa variável de controle para te ter na saída o que tu quer, certo? E a estrutura que faz esse controle de forma automática é uma estrutura de realimentação, onde tu faz uma leitura aqui, esse pontinho que a gente põe, quer dizer que tu está fazendo uma leitura desse sinal de saída e tu está realimentando o teu sistema com essa leitura. E como que é feita essa realimentação? Basicamente, tu subtrai, aqui é um bloquinho somador, tu subtrai de uma referência. Por exemplo, eu digo, eu quero uma referência para tomar um banho a 30 graus. Sei lá, não sei, tô chutando essa temperatura, tá? Eu quero tomar um banho a 30 graus. O que tu vai fazer? Bom, tu tem que medir quanto que tá essa temperatura. Tá igual aos 30? Tá diferente? O quanto que tá diferente, né? Então, essa é
a estrutura de realimentação. Tu compara com uma referência, tu subtrai de uma referência, né? Tu tem a referência entrando no terminal positivo e aqui um negativo. Tu está fazendo uma subtração. Esse bloquinho aqui está fazendo a subtração entre a referência e o que tu tem lá na saída. Ah, tá muito diferente da saída, quer dizer que existe um erro relacionado à tua medida. Erro. Quer dizer que existe um erro relacionado. Ah, não, tá dando exatamente os 30 graus, então não tem erro. Ah, a temperatura baixou um pouquinho, então agora gerou um erro. Tu tem um erro. Ah, a temperatura subiu, tu tem um erro. E dependendo desse erro, se existe o erro ou não, tu vai ter que regular lá o registro de novo, certo? E a forma de tu calcular, ou a forma de tu fazer esse ajuste aqui, dá para te fazer através de uma equação. E é isso que técnicas de controle estudam. Em função do valor do erro, existe uma equação que calcula a nova variável de controle? Tu tá embaixo do chuveiro, recebeu água pelando no lombo. Tu sabe para que lado tu tem que girar o registro? Sabe. Sabe o quanto que tu tem que girar? Intuitivamente tu sabe, certo? Mas de forma matemática existe uma equação que calcula a nova ação de controle em função do erro, em função daquilo que tu tá medindo. Não tem erro, quer dizer que tu não precisa mudar nada. Fica quietinho aí. Tá bom do jeito que tá. Ah, não, gerou um erro. Se gerou um erro, tu vai ter que atuar na tua planta, né? Tu vai ter que mudar a tua variável de controle. E existe uma equação, existe toda a teoria de controle que vem para te poder calcular uma equação que vai calcular a nova ação de controle em função do erro. E essa equação aqui que a gente chama de compensador. E existem vários tipos de compensador ou controlador, tá? Existem vários tipos, dependendo do tipo de resposta que tu quer. Ah, eu quero que a resposta seja o mais rápido possível. Eu quero que a resposta seja exatamente, que não existe, não deixe nenhum resquício de erro. Eu não me importo que a temperatura oscile antes de ficar na referência. Eu me importo que ela oscile. Então, dependendo dessas características, tu vai definir a equação que vai vir dentro desse bloco. E a equação que a gente viu nesse exemplo era uma equação do tipo PI. Era uma equação do tipo proporcional integral. Então, aquele U que a gente calculou, ela está aqui, ó. É esse U aqui. Certo? É o que vai informar para a tua planta como que ela tem que atuar em função do erro. Se não existe erro, continua operando do jeito que tu tá. Se existe erro, esse erro vai entrar nessa equação e essa equação vai calcular a nova ação de controle. No exemplo da temperatura, seria o registro. Né? No exemplo do PWM, de um conversor chaveado, seria a razão cíclica. Ou a frequência de comutação, em alguns casos. Tá? Então, esse bloquinho aqui é uma equação. Vai usar um tipo PI, que nem era o exemplo? Vai usar só um tipo P? Vai usar só um tipo I? Vai usar um PID? Vai usar um ressonante? Enfim, a equação que vai vir aqui dentro é que tu aprende lá em circuitos. Assim como lá em circuitos que tu aprende a calcular quais que são os ganhos dessa equação. Então, imagina, por exemplo, a gente aqui dentro desse bloco tinha aquele circuito, ó, dentro desse bloco aqui é aquele circuitinho que a gente viu anteriormente, que entra o erro e tu calcula o U. Então, o U era igual a um KP, que multiplica o erro, mais um KI, que multiplica a integral do erro, 1 sobre S erro. Então, olha, entra erro nessa equação e ele calcula o novo U, a saída desse bloco, que vai controlar a tua planta. Vai controlar a tua planta, certo? E aqui, ó, esse valor do KP e o valor do KI que tu aprende em controle 1, controle 2, que tu aprende qual o valor que eu tenho que botar de KP, qual o valor que eu tenho que botar de KI para dar a resposta que eu quero. Eu quero que essa variação seja extremamente rápida. Eu quero que qualquer variaçãozinha da temperatura já atue, né? E não importa o que se ele subir e depois volte, que é a oscilação em torno da referência. Não me importa que ele oscile. Ou eu me importo que ele oscile. Eu quero que tenha um overshoot, que é a variação em cima da referência, muito pouca.
mas eu não me importo que ele demore mais para chegar nessa referência. Então, dependendo dessas características do tempo de acomodação, overshoot, margem de fase, margem de ganho, que são conceitos de controle, tu calcula os valores de KI e KP para fazer a realimentação desse sistema. E a gente viu que essa equação pode ser implementada de uma forma analógica, que é o circuitinho que está aqui. Esse circuitinho, ó, entra erro. Isso aqui tudo, ó, é o bloco C. Tudo isso aqui é o bloco C, que está desenhado aqui para vocês. Tá? Esse bloquinho C aqui. É um tipo, é o tipo PI, mas poderia ser outra função de transferência, outro tipo de controlador, tá? Tu pode ver aqui, ó, outra coisa, só mais um detalhezinho. Observa que aqui tu tem que fazer uma subtração. Ó. O que que tu tem aqui, ó, fisicamente, como é que seria isso? Tu teria aqui um sensor de temperatura, tá? Um sensor de temperatura, por exemplo, um LM35, que ele vai gerar um sinal de tensão proporcional à temperatura, e tu vai jogar a saída do LM35 num subtrator, ó, tá vendo que esse bloquinho é um subtrator? Então, tu teria, por exemplo, o LM35, que é um medidor de temperatura, sairia e entraria num subtrator. E tu já aprendeu um subtrator, né? Entraria, por exemplo, num circuitinho assim, ó. E aqui tu teria um valor de referência, que é um valor de tensão, e esse aqui é o subtrator que tu aprendeu já na última aula, ó. Subtrator. Bom, beleza. Isso aqui tá gerando teu erro. Tá gerando teu erro. E daí esse erro aqui entra aqui, nesse circuito. Ops. Desgraça. Entra nesse circuito aqui, ó. Aquele erro vem aqui e entra aqui, ó. Chablau. E ele calculou U. E Brasil. E é isso aí. Certo? Daí tu tem uma malha de controle analógico, fechando a malha do teu sistema. Entenderam mais ou menos isso? Tentei dar um link com controle, tá, gurizada? Fui muito além? Dormiram no meio da explicação. Não, deu para entender sim, professor. O que mais? E daí o problema aqui, o caso do problema é o seguinte, ó. A gente tinha tudo isso aqui sendo feito, a planta que é o motor do cara lá, do exemplo, né? Desse exemplo que a gente resolveu. Essa planta aqui é o motor lá da bobinadora que ele falou. E ele tinha tudo que está em volta dela aqui, ele estava implementando de forma analógica. Agora esse magrão vai fazer tudo de forma digital. Ou seja, tudo isso que não está pintado de vermelho aqui, ele vai botar dentro de um microcontrolador. Então ele vai entrar na porta D do microcontrolador a saída desse medidor, né? Vai entrar lá na porta D do micro e lá dentro do micro ele vai calcular todas essas equações. Ele vai calcular o erro, né? Ele vai fazer uma subtração, depois ele vai jogar dentro dessa equação aqui lá dentro do micro, e daí vai sair na saída do micro um novo valor de controle, tá? Então é isso que estava acontecendo nesse exemplo, tá? Vocês estão vendo que as coisas, tipo, tudo assim, ó, se encaixa, tudo, uma coisa depende da outra? Não estão entendendo, né? Por exemplo, esse U poderia ir lá para um inversor para controlar a velocidade do motor, daí tu já mistura com as coisas de acionamentos, né? Ou podia ir lá para um PWM, enfim. Assim vai. Enfim, eu acho que essas coisas são muito legais, tá? Não sei vocês. Me empolgo às vezes. Deixei aqui um link, tá? Do WRKits, que ele faz um controlador com um amplificador operacional, tá? Com PI. Só para vocês verem na prática como é que é a estrutura desse PI, né? Como é que seria montar um, praticamente. Ele montou na protoboard um para mostrar, tá bom? Então, vou deixar o link aqui para vocês verem. Eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando a gente falou do integrador, ó. Tá? Quando a gente falou do integrador, eu esqueci de mostrar um funcionando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Então tá aqui, ó. No Falstad, tá? A estrutura do integrador, ó, tá? Resistor de entrada, capacitor de realimentação, realimentação negativa, show de bola.
O sinal de entrada aqui, ó, é uma forma de onda quadrada, certo? Deixa eu só tirar isso aqui, ó, remover o diagrama. Vou mostrar o sinal de entrada para vocês aqui primeiro. O diagrama da bancada. Iniciar. Só ajustar aqui, ó. Então, eu coloquei um sinal de entrada aqui só para a gente ver o integrador funcionando, tá? Então, aqui, ó, só para vocês darem uma olhadinha, ó, o sinal de entrada é esse verde, tá? O que a gente tem aqui, ó? Menos 2 volts, depois ele muda para 2 volts positivo, tá? Ele fica trocando, menos 2, mais 2, menos 2, mais 2. Pensa comigo, esse circuito aqui é um integrador, então aqui na saída eu espero ver a integral desse sinal de saída, tá? Teu sinal de saída, por exemplo, nesse intervalo de tempo aqui, ó, é menos 2. Nesse intervalo de tempo aqui é 2. É uma constante, concordam? Se esse sinal de entrada é uma constante, o que vocês esperam enxergar no sinal de saída? Alguém sabe me dizer? O que eu espero enxergar aqui no sinal de saída? Se essa minha forma de onda aqui é uma constante, ó, eu vou integrar essa forma de onda. Eu integro ela aqui, depois ela muda, continuo integrando aqui, muda, continuo integrando. O que vocês acham? Como é que é a forma de onda que eu espero ver aqui na saída? Alguém saberia dizer? E aí? Agora é cálculo, né? Qual uma rampa. Perfeito, uma rampa, isso aí, já. Então aqui, ó. Isso, aqui é positivo, né? Então é uma rampa crescente. Eu estou integrando uma constante positiva. Então eu espero enxergar aqui, ó, uma rampa crescente, e daí aqui no sinal negativo essa rampa começa a decrescer, né? Porque eu começo a integrar um valor negativo. Depois ele muda aqui de novo, integra o positivo. Então eu espero ver, na real, a junção dessas rampas, né? Uma rampa crescente, decrescente, crescente, decrescente, tá? E isso vai virar uma triangular, concordam? Né? Quando o sinal é positivo aqui, eu vou integrar uma rampa crescente, e quando o sinal é negativo, eu vou integrar uma rampa decrescente. Então ela vai virar um sinal triangular na saída. Então vamos botar aqui, ó. Eu vou botar, deixa eu continuar. Vou colocar junto aqui, ó, na bancada para vocês verem diagrama existente. O sinal de saída desse cara, ó, o vermelhinho, ó. Então é isso aí que eu estava falando para vocês, ó. Enquanto o meu sinal é positivo, eu tenho uma rampa crescente. Só que presta atenção. Lembra que o meu integrador tem um menos na frente? Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Lembra que tem esse menos na frente aqui, ó? Então, ele é uma rampa crescente invertida, tá? É uma rampa crescente invertida. E a mesma coisa, tem um menos na frente, certo? Então, esse integrador, tu tá integrando uma rampa, tá integrando um valor constante. Ué, perdi minha simulação. Ah, tá aqui. Tu tá integrando um valor constante positivo, então tu tem uma rampa crescente. Só que como tem aquele menos na frente, ele inverte, tá? Então tá aqui, ó. Tá integrando, 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 integrando. Aqui mudou o sinal da minha entrada. Então ele muda o sinal da integração. Integrando, 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 até chegar aqui e assim vai, tá? Então tu tá fazendo uma integral do sinal de entrada. Mais ou menos? Enxergaram isso? Para. Posso trocar aqui, por exemplo, ao invés de usar uma forma de onda quadrada, se eu colocar uma triangular. O que vocês esperam enxergar se agora a minha entrada é triangular? O que vocês esperam enxergar na saída? Alguém saberia chutar o que a gente espera enxergar na saída agora? Se a entrada é triangular? Vai integrar uma triangular. Vou reiniciar aqui, ó. Olha aqui. Agora a tua entrada é triangular, ó. Essa verde. E aí o que tu tem? Tu tem uma forma de onda... Deixa eu parar aqui, ó. Tem uma forma de onda quadrática no primeiro ciclo e quadrática no segundo. Se a gente trabalhar numa frequência aceitável, a gente pode aproximar que ela é senoidal, concordam? Concordam que se eu estiver trabalhando numa frequência aceitável aqui, eu quase nem vejo que é quadrática essa forma de onda vermelha. Ela parece muito com uma senoidal. E é assim que funciona a maior parte dos geradores de função de baixo custo. A maior parte dos geradores de função de baixo custo
tu tem um clock quadrado, que é uma forma de onda quadrada, daí tu tem a saída quadrada do teu gerador de função. Daí ele joga essa forma de onda quadrada no integrador, aí tu tem a triangular. E daí ele joga a triangular no outro integrador. E daí tu tem a senoidal, entre aspas, né? Não é bem senoidal, é uma quadrática, porque tu está integrando uma rampa. Quando tu integra a rampa, tu tem uma quadrática. Tá? Que esse gerador de baixo custo, por exemplo, eu tenho um aqui ó. Ah, não vou conseguir mostrar para vocês. Tá, enfim. Deixa eu ver se eu vou tirar aqui. Aí, ó. Se eu consigo mostrar aqui para vocês. Um geradorzinho de função desses aqui, ó. Acho que é 20 pila, uma coisa assim nessas lojas de eletrônica. Ele tem 3 regulagens. E ele gera quadrada, triangular e senoidal. Né? E ele faz dessa forma aí. Claro, tudo dentro de um único chip, né? Que estão todos PIOP lá dentro. Mas ele faz essa coisa aí. Tá? Alguma dúvida aqui, Marcelo? Show? Não, tranquilo. Show de bola. Tranquilo. Tops. Tá. Agora, então, falamos do integrador. Falamos do integrador e do controle analógico. Deixei um link para vocês verem esse cara implementado. E agora tem um problema aqui para vocês, tá? Agora a segunda parte da aula aí. É um exercício que eu quero deixar para vocês, na real, que é o seguinte. Imagina que tu tem uma carga, tá? Agora bem dentro da aplicação da disciplina em si. Imagina que tu tem uma carga, tá? Nesse caso aqui, essa carga que eu mostrei aqui para vocês, está ligado na rede elétrica, beleza? Esse sistema ele vai consumir uma certa corrente elétrica, né? Ele vai drenar a corrente elétrica da tua rede, certo? Vai drenar uma corrente elétrica aqui. Uma correntinha. E eu estou interessado em medir essa corrente que o meu sistema está consumindo e mostrar num display. Quero mostrar essa corrente que o meu sistema está consumindo num display. Ah, está consumindo 1 ampere, 10 amperes, 5 amperes, sei lá. Quero mostrar no display o quanto que ele está consumindo. Como que eu posso fazer isso? Como que vocês pensariam em fazer isso? Qual é a primeira... Assim, ó, quero mostrar a corrente que o meu equipamento está consumindo no display. Qual é a primeira coisa que vocês pensariam para fazer isso, para resolver esse problema? Ninguém? Bueller? Tô pensando. Pensando. Concorda comigo que a primeira coisa que tu tem que fazer, tu tem que medir essa corrente de algum jeito. Concorda? Tem que medir ela de algum jeito. Como é que eu vou mostrar ela no display se eu não vou medir ela? Primeira coisa que tu tem que fazer, tu tem que medir. Certo? E como é que eu meço uma corrente? Ou uma tensão? Como é que eu meço qualquer coisa? Através de sensores, ok? Através de sensores. Então, eu preciso de um sensor para medir essa corrente, para informar para alguém, e esse alguém jogar esse valor no display. Bom, esse alguém que vai mostrar no display aqui é mais óbvio, certo? Esse alguém que tu vai mostrar aqui, que tu vai jogar a informação para o display, microcontrolador, show de bola. Micro aqui, né? Microcontrolador. Excelente. Só que para o microcontrolador conseguir ler essa corrente aqui, eu preciso usar um sensor, né? Sei lá, um sensor, vamos botar aqui, um sensor que vai informar para o meu micro esse valor. Concorda comigo? Vai ter uma corrente, esse sensor vai sensoriar essa corrente, vai medir essa corrente, vai informar um valorzinho de tensão para o meu microcontrolador, onde vai entrar, por exemplo, na porta AD do micro, e o micro vai calcular lá dentro quanto que é essa corrente e jogar no display. Simples assim, certo? Então, a estrutura que tu tem, basicamente, é essa aqui. A corrente que o teu sistema vai consumir, o teu sensor vai medir essa corrente e vai emitir aqui para o teu microcontrolador esse valor de corrente, tá? Então, seguindo essa estrutura aqui, tu consegue resolver esse problema que eu estou dizendo para vocês, tá? Tu tem uma corrente, esse sensor vai consumir a corrente, vai medir essa corrente, informa para o micro, entra na porta AD do micro, e o micro joga essa informação no display, sem problemas, ok?
Que tipo de sensores que vocês acham que a gente pode usar aqui? Eu preciso de um sensor onde vai medir corrente e vai informar um valor de tensão aqui, ó, para a porta D do meu micro. Todo mundo entende por que eu preciso gerar um sinalzinho de tensão aqui para medir a corrente? Por que eu não enfio direto essa corrente lá no micro e ele mediu quanto que é? Ah, isso é importante. Então, eu preciso de um elemento que faça essa conversão aqui, que sensoreie a corrente e emita um sinal de tensão proporcional a essa corrente. Se eu aumento a corrente, ele aumenta esse sinalzinho de tensão. Tá? E existem N sensores que tu pode usar aqui. Tu pode usar uns transformadorzinhos de corrente, tu pode usar até um resistor shunt, enfim, tu pode usar vários tipos de sensores nesse sistema. Eu vou trazer aqui para vocês que a gente vai usar, por exemplo, o sensor da família ACS, tá? ACS 712. Alguém já lidou com esse tipo de sensor? Aqui ele está no encapsulamento próprio para a operação com Arduino, tá? Ele já vem polarizado aqui, que são basicamente esses três elementos aqui, 2 capacitor e um resistor, tá? Ele já vem numa plaquinha. O ACS é esse magrão aqui, na real, essa baratinha aqui, tá? É um sensor de efeito Hall, tá? Que é esse encapsulamento aqui. O que a gente tem? Na real, esse cara aqui, que vai circular a corrente no, entre aspas, primário desse cara, e ele vai gerar um sinal de tensão. E ele é um sensor de efeito Hall, tá? O que isso diz? Isso quer dizer que não existe conexão elétrica entre os terminais de primário e o secundário. Então, tu vai fazer uma medida isolada. O que é ótimo, o que tu precisa fazer, geralmente, são medidas isoladas, tá? Então, esse cara, o que é um sensor de efeito Hall, CS712, muito usual para isso. O que esse cara faz? Então, olha esse esquema aqui, ó. Vai circular a corrente do pino 1 e 2, né? Eles botaram em curto esses dois pinos. A corrente vai entrar, por exemplo, no pino 1 e 2 e vai sair no pino 3 e 4. Tá? Como é alternado, na real, tanto faz, né? Mas ele vai passar uma corrente aqui. E ele vai ter um pino de saída, onde ele vai gerar um sinal de tensão, que ele chama de Vout, proporcional a essa corrente. Então, se entrar uma corrente senoidal aqui, ele vai emitir um sinal de tensão proporcional a essa corrente que entrou. Certo? Sinalzinho de tensão, Vout, proporcional a essa corrente aqui. Ok? Show? Deixa eu mostrar o datasheet dele aqui para vocês. Alguém já tinha trabalhado com esse sensor? Não? Primeira vez? Primeira vez. Esse cara é muito usual, tá? Em eletrônica de potência, em sensoriamentos, tá? Muito, é porque ele é fácil de trabalhar. Tá? Então, a CS712, beleza? Ele é uma família de sensores de efeito Hall. Tá aqui a imagenzinha que eu mostrei para vocês. E ele tem o seguinte, ó. Antes de falar isso aqui para vocês, na real, deixa eu voltar aqui, ó. Ele diz o seguinte. Deixa eu ver aqui no próximo slide, eu acho. Aqui eu coloquei para vocês, ó. Que a tensão de saída desse cara, tensão no pino de saída dele, é 2,5 volts mais, daí depende da família que tu vai usar, que eu estou usando a família de 100 milivolts por ampere, tá? Então, aqui, ó, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Vai circular uma corrente aqui, pino 1 e 2, em direção ao pino 3 e 4, vai circular essa corrente aí. E aqui na saída dele, essa tensão de saída vai ser sempre os 2,5 volts, mais o ganho, que nesse caso é 0,1, que multiplica a corrente que passa. Então, imagina aqui, ó, tá cruzando 1 ampere. Tá cruzando 1 ampere. A tensão de saída é 2,5 mais 0,1, que multiplica 1. Então, tu vai ter uma tensão de saída igual a 2,6 volts. Basicamente, o que tu tem nesse caso aqui é o seguinte, ó. Imagina que a corrente, é isso aqui, ó, esse exemplo que eu botei seria algo mais ou menos assim, ó. A corrente é da rede, é senoidal, beleza? Eu estou dizendo que está circulando 1 ampere. Então, eu disse aqui, ó, a corrente de pico aqui é 1 ampere, tá? Essa aqui é a corrente que o teu equipamento está consumindo. Show! Como é que é a saída do efeito Hall? A saída do efeito Hall
É isso aqui, ó. Em torno dos 2,5 volts, 2,5 volts, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai subir até 2,6 e vai decair aqui até 2,4 volts, tá? E aí tu tem um sinal de saída proporcional àquela corrente. Se a corrente aumentou para 2 amperes, aqui vai a 2,7 e cai a 2,3. Tá entendendo mais ou menos? Se tu tiver zero de corrente, se teu equipamento não estiver drenando corrente, tu tem 2,5 volts na saída. Tá? Esse é o sensor de efeito Hall do ACS 712. E daí... Ah, não, peraí. Eu quero mostrar esse aqui, ó. E aí eu mostrei isso para vocês ali, considerando que é esse membro da família aqui, ó, que é o 20A, que ele mede até 20 amperes positivo ou negativo, né? Pico a pico, 40 amperes, tá? Só que ele tem outros com ganho um pouco maior ou menor, né? Tem basicamente esses três aqui. Eu peguei esse de 100 milivolts por ampere aqui, ó, só para facilitar as contas ali para nós, tá bom? Então, a ideia é o seguinte, ó. A ideia é a seguinte, que o sensor que a gente está usando, ele implementa essa equação aqui, certo? Para cada ampere, ele aumenta na saída 0,1. Se tu tiver uma corrente de entrada senoidal, tu vai ter uma tensão de saída senoidal, só que com um offset de 2,5 volts, tá? Ela é senoidal, só que é todo positivo, tá? Basicamente isso que eu desenhei aqui para vocês, tá? Ele faz essa conversão aqui, tá? Ele multiplica essa forma de onda por 0,1 e soma 2,5 volts. É isso que ele faz, matematicamente, tá bom? E a ideia é o seguinte, ó, vamos usar esse sensor para colocar lá, ó. Se eu colocar o sensor aqui na medida, então tu tem, por exemplo, aquela corrente que eu desenhei, está sendo aqui drenada pelo teu circuito. Está passando dentro do efeito Hall e está indo para lá. Está cruzando aquela corrente ali. E aqui na saída tu está gerando um sinalzinho de tensão, que é aqueles 2,5 mais 0,1 vezes a corrente. É esse sinal de tensão aqui. Tá entendendo isso? O que eu quero dizer? Tudo isso para quê? Tudo isso que eu estou falando por quê? Porque imagina que esse sistema aqui, ó, imagina que esse sistema aqui, ele consome, por exemplo, a corrente que ele consome, seja algo assim, até 5 amperes de pico aqui. Vou imaginar que seja, tá? É um valor aqui que eu estou te chutando. Ele consome até 5 amperes. Pode consumir menos, pode, mas digamos que é o máximo que esse magrão aqui vai consumir é os 5 amperes. Certo? Eu quero fazer o seguinte, se o máximo que esse cara gera é 5 amperes, deixa eu botar aqui a forma de onda da corrente, dessa corrente aqui. A tensão de saída do efeito Hall fica como? Opa, a tensão de saída, deixa eu ver que hora é dessa, tá bom. A tensão de saída desse cara é em torno dos 2,5, que ele soma 2,5, né? Ele vai fazer 5, que multiplica o 0,1, e vai somar nos 2,5. Então, ele vai ir até 3 aqui, por exemplo, né? E vai cair até 2. Ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é a saída do sensor de efeito Hall, Vout. E do jeito que eu botei aqui, ó, essa saída, aqui, ó, out, na real, tá indo lá na porta AD do teu microcontrolador, tá? Tu tá com essa situação agora. Assim ele já funciona? Funciona, porque daí ele vai chegar lá na porta AD do teu micro, tu tem um sinal variando de 2,5 a 3 e cai até 2. E daí o que tu vai fazer lá dentro do teu micro, lá em software? Tu vai medir isso aqui, tu vai ter esse vetor lá dentro do teu micro, e daí tu sabe, se tiver 3 volts, quer dizer que está acontecendo 5 amperes lá na minha carga. E daí tu joga no display 5. Tá 5 amperes de pico aqui, tá? Se tiver menos, tu faz a conta e coloca lá, faz uma regra de 3, enfim, aqui dentro em software, tá? Tá funcionando, show de bola, ele funciona assim, belezinha. Só que aí, eu quero dar uma demanda aqui para vocês agora, tá? Só que antes de dar a demanda, eu quero saber se vocês entenderam isso aqui, tá? Entenderam o que está acontecendo aqui? Entendemos, mais ou menos, mais ou menos. A ideia é o seguinte, ó. Isso aqui
essa forma de onda aqui está entrando na porta AD do teu microcontrolador. Isso aqui é o que está chegando no terminal aqui do teu microcontrolador. Tá? Ele está lendo isso aqui. Só que aí eu quero botar um complicador aqui. Suponha que a porta AD desse microcontrolador, ela tem um range de leitura, digamos que ela consiga ler, a tensão que ela consiga ler é de 0 volts até 5 volts. A porta AD consegue ler desde 0 até 5. Certo? Imagina que aqui, por exemplo, é 0 e daí lá 1024. Sei lá, tô chutando, né? Ou 1023 na real, né? 1023. Falando em bits, tá? Agora eu tô falando em bits, tá? Falando em bits. Digamos que tu tenha essa resolução da tua porta AD do teu microcontrolador. Deixa eu botar aqui, ó. O AD do teu microcontrolador consegue ler de 0 volts até 5. Eu não tenho certeza, quem é que lida com Arduino aí sabe me dizer quanto que é a tensão máxima que o Arduino consegue ler? Eu tô dizendo que é 5 aqui, mas não sei quanto é que é, para falar bem a verdade. Alguém sabe me dizer? Então vai ser o 5. Eu não sei. Não lembra? Eu também não lembro direitinho. Então vamos supor... Quanto? Acho que é 5. É 5 mesmo? Ah, não, então tá bom. Então imagina que o micro, ele consegue ler de 0 a 5 volts. Excelente? Então, o que que acontece? Digamos que tu tem aqui até 1023 para ler essa porta AD. Então, para te usar a resolução completa, para te maximizar a resolução da tua porta AD, quanto mais perto desse range de 0 a 5 tu usar, melhor. Porque imagina que tu tá usando assim, ó, por exemplo, esse aqui tá variando, ó, nosso sinal tá variando, a máxima variação dele é de 2 a 3 volts. Essa variação é um pedaço do máximo que ele consegue ler, por exemplo, de 2 a 3 volts. Tu tá dentro dessa janela aqui, ó. Tu concorda comigo que se tu trabalhar dentro dessa janelinha aqui, tu tá subutilizando a resolução da tua porta AD? Porque tu tem bits para cima que tu não tá usando e bits para baixo que tu não tá usando. Então a tua conversão AD tá usando uma janela muito menor que ela poderia usar. Então tu perde em resolução. Vocês enxergam esse problema? Não é um problema, mas enxergam essa característica? Que qualquer tensão que entra na porta AD, ele vai ler e vai converter num vetor de bits lá. Sei lá quantos bits que ele usa para fazer a conversão, tá? Mas ele vai converter numa palavra em bits. E se tu não usa a janela completa de conversão, tu não está usando todos os bits. Então, tu está tendo uma resolução menor do que tu poderia ter. Está tendo uma resolução inferior do que tu poderia ter. Porque se tu usasse a janela completa de 0 até 5 volts, tu usaria todos os bits da tua porta D. Mas tu está usando só uma janelinha. Então, tu está usando só um intervalo de bits. Então, isso faz com que tu subutilize a resolução da tua porta D. E qual que é o problema aqui? Qual que é a proposta aqui? É nós utilizar 100% dessa porta D. Em vez de eu usar essa janelinha aqui, eu quero usar tudo, de 0 a 5. Eu quero usar tudo. Então, imagina aqui que o meu sensor, que eu estou medindo 5 amperes, eu quero que quando tiver 5 amperes de pico, eu esteja com essa forma de onda aqui, ó. Fazer quanto que é senoidal esse meu desenho, tá? Deixa eu apagar e fazer de novo. Eu quero que aconteça isso aqui. Quando eu for medir a máxima corrente lá, eu quero que na porta D tenha isso aqui, de 0 a 5, para usar toda a capacidade da porta D, certo? Então eu quero fazer isso, eu quero que a minha porta D seja de 0 a 5 volts, quando a minha corrente do meu sistema for 5 amperes de pico. Tá? E daí eu botei esse desenho aqui, e deixa eu só arrumar esse troço aqui que eu errei, ó. Aqui é 100, tá? É 0,1 aqui. Então esse que é o problema. Eu quero um circuitinho que vai entrar aqui no meio do campo, né? Aqui assim, ó. Eu vou colocar um circuito aqui, ó. Ah, tá difícil, caneta. Me ajuda.
Aqui, ó, quero colocar um circuitinho aqui, ó, na saída do efeito Hall, antes da porta D, que é esse bloquinho que eu desenhei aqui, ó, onde eu vou ter aqui na saída, ó, em torno dos 2,5, subindo a 5 e caindo a 0, 5 volts. Ficou feio esse desenho, deixa eu fazer de novo. Aqui, na saída desse circuito que eu quero que seja projetado, eu tenho isso aqui, de 0 a 5 volts, certo? Quando aqui na corrente eu tiver a corrente senoidal com 5 amperes de pico, tá? Que foi o que eu escrevi aqui, ó. Quando eu tiver 5 amperes de pico, eu quero que o porta AD esteja de 0 a 5, certo? Essa é a ideia. Só que eu quero que seja o seguinte, ó. De 0 até 5, certo? De 0 até 5 amperes. Eu quero que entre 1 ampere aqui e eu tenha uma proporcionalidade lá na porta D. Entra 2 amperes, ele aumenta um pouquinho aqui. Entra 5 amperes, uso a janela inteira. Tá? Então, que circuito que eu coloco aqui, onde eu vou ter o sinal VO do Hall entrando, e eu quero esse sinal aqui, que maximiza a porta D na saída. Que circuito que eu coloco aqui? É um up-op? São vários up-ops? É uma rede? É o quê? Entende? Descendo. Tá bom? Então, o sinal aqui é essa forma de onda. O sinal nesse nó é essa forma de onda aqui. E eu quero que na saída tenha isso aqui. Para o caso da corrente 5 amperes. Não sei se ficou claro o problema. Ficou claro o que tem que ser feito? Mais ou menos. Esse é um exercício para vocês, tá bom? Isso aqui é bem interessante. Que mais? Tá, é isso aqui. A ideia era que a gente fizesse esse exercício agora, tá? Mas como tá no final da aula, próxima aula a gente continua com ele. Eu quero que vocês tragam ele resolvidinho, problemas e dúvidas, tá? Das listas que vocês têm, tá? Beleza? Ok. Então era isso, gurizada. Se vocês não têm nenhuma dúvida, entenderam tudo,